Prometo-lhes que serei rápido. Eu vou ler um versículo, 2 versículos, muito conhecido entre nós, batido por demais. Lembro-me que a última vez que ministramos aqui na ceia, falamos sobre os espinhos, a origem dos espinhos, e Deus trouxe-me isso à memória. Porém, eu quero trazer um versículo, 2 versículos muito conhecido. Volte a sua atenção para o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Vê como você conhece. Volte a sua atenção para o versículo de número... Obrigado. Versículo de número 7. Gênesis 22, quem encontrou, diga amém. Versículo de número 7, na minha tradução bíblica, diz assim: Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? Diga comigo, cordeiro. Mais uma vez, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Olhe para quem está do seu lado, diga cordeiro. Versículo 8, Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si último versículo, versículo de número 13. E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis que detrás dele um carneiro. Diga carneiro. Diga carneiro. Preso pelos chifres em um arbusto. Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E você diz amém. Diga comigo, cordeiro é uma coisa e carneiro é outra. Olhe para quem está do seu lado, diga: cordeiro é cordeiro, carneiro é carneiro. Diga para ele: um carneiro nunca será um cordeiro. Eu prometo que vou explicar e aplicar só isso aqui, mas preste bem atenção. Nós estamos em um culto voltado de Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. Essa palavra a gente usa a expressão santa porque é santa, mas você não vai encontrar essa expressão na Bíblia, Santa Ceia, mas ceia do Senhor. Por que está escrito ceia do Senhor? Olhe bem para cá. Ceia do Senhor. A palavra ceia, ou cear, quer dizer comer, se alimentar. Antes de você chegar aqui, você ceou na sua casa. Se não ceou, quando você sair daqui, você vai cear. Cear é se alimentar. Quando você se assenta à mesa, você coloca um pão, ou sei lá, um nordestino, um cuscuz com carne seca, um jabá, como diz aqui na minha terra, carne de charque, ou uma carne de sol, ou uma linguiça, sei lá, certo? O que vier à tua vontade, o teu gosto do paladar, querer comer. Isso é cear. E quando a Bíblia diz ceia do Senhor, você veio para cá para comer, se alimentar do Senhor. E o do Senhor referente à sua carne e referente ao seu sangue. Já foi citado aqui pelo santo pastor, como disse as palavras de Jesus: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem pacto ou aliança comigo. Então, ceia do Senhor, ou seja, eu saí de casa e vim aqui para me alimentar de Cristo. Me alimentar de Cristo. Quem veio se alimentar de Cristo? Isso é ceia. Ceia é banquete, ceia é se alimentar, ceia é puxar a cadeira e se assentar-se à roda da mesa. Agora escute, quando a gente fala da ceia,
dentro da matéria de eclesiologia, que na visão da teologia sistemática é a matéria que estuda sobre a doutrina da igreja. A palavra eclésia é uma expressão do verbo do grego, do original grego, que quer dizer aquela que foi tirada de dentro para fora. Logia quer dizer estudo ou tratado, seria doutrina, ensino, instrução em relação à igreja. Quando você se depara com essa matéria de eclesiologia, olha o arrudeio que eu estou fazendo para chegar aqui dentro desse ponto. A gente trata dentro de um assunto inerente ao tópico, falando sobre as ordenanças da igreja. Existem na escritura pelo menos duas que Jesus ordenou. A primeira ordenança de Jesus para a igreja foi esta: ide e fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui não está pedindo, Ele está ordenando: ide e fazei discípulo. Essa é a primeira ordenança. A segunda ordenança foi quando Ele toma o pão na sua última ceia. Ele parte o pão, Ele dá graça, Ele pega o cálice e Ele estende e dá graça ao Pai, e faz os discípulos se alimentar e tomar do cálice. Ele diz: fazei isto todas as vezes em memória de mim. São ordenança. Então, nessa matéria de eclesiologia, nós estamos aqui nada mais nada menos cumprindo uma ordenança dada pelo próprio Mestre, dada pelo próprio Cristo. Então, se é uma ordenança, eu tenho que participar. Se é uma ordenança, eu tenho que tomar do cálice. Se é uma ordenança, eu tenho que comer do pão, que é a sua carne. Eu tenho que cumprir a ordenança de Cristo. Se eu não cumpro a ordenança, eu estou sendo um servo negligente. Se eu não cumpro essa ordenança, eu não tenho como afirmar categoricamente que sou servo submisso às ordens do meu Senhor. É preciso, que eu acho interessante, pastor Servilho, é que tem crente que entra ano, sai ano e ainda diz: eu tenho que me preparar para descer as águas do batismo. Não é porque eu não estou preparando. Isso aí é conversa, isso é balela, isso é falta de conhecimento. Porque João o Batista, quando pregava no Jordão, ele não dizia: se prepare para si descer as águas do batismo. Não, ele estava dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e sejais batizados, é agora mesmo. Com o Batista não tinha esse negócio de dizer: vá se preparar para batizar. Nada disso, porque batismo, deixa eu te dizer, você sabe tanto quanto eu, que batismo é o sepultamento, é morrer e tipifica a ressurreição e erguer para viver uma nova vida, ou a vida regenerada, que é a vida entre o novo nascimento no sentido espiritual. Então, dentro da contextualização não existe barreira. A Bíblia diz que com a boca se faz confissão, mas com o coração crê para a justiça. Mas escute o que eu vou lhe dizer: é tão tal que quando você desce, você cumpre a ordenança. Quando você se alimenta, você cumpre a ordenança. E ordem é ordem. Ordem não é para ser simplesmente escutada, tem que ser cumprida. Ordem tem que fazer cumprir. E quando você desce as águas, você está dando um demonstramento público de que verdadeiramente está arrependido. É uma demonstração pública de fé, de que crê em Jesus Cristo. Mas ouça-me, quando a gente trata dentro desse aspecto, a gente estamos aqui cumprindo uma ordenança. Isso está claro na matéria de eclesiologia. Mas quando eu olho para este livro, do livro do Gênesis, capítulo de número 22, e dentre esses 3 versículos que ora acabamos de ler, nós estamos aqui diante de um texto que é famoso entre nós, porque é muito lido e muito se comentado. Porque aqui, senhoras e senhores, é o maior desafio, é a maior prova que Deus colocou a um ser mortal vivente nessa terra, que era Abraão.
maior prova de Abraão não foi quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não, a maior prova, o maior desafio de Deus para Abraão foi quando Deus disse: eu quero Isaque, o filho do teu coração que tu ama. Eu quero que tu pegue ele, leve ele em uma das montanhas que eu vou te mostrar. E quando chega lá, edifica um altar e entrega ele para mim como oferta queimada. Tu vais sacrificar. Essa é a maior prova. Esse foi o maior desafio. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É fácil demais, meu querido pastor Servílio, eu entregar no altar de Deus aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido, porque aquilo que eu decido é fácil eu abrir mão, é fácil eu colocar no altar de Deus. Mas uma coisa é eu entregar o que eu quero, e a outra é o que Deus está querendo de mim. O que Abraão está fazendo aqui não é entregando o que ele queria, era entregando aquilo que Deus queria dele. Aí fica uma pergunta que não pode ficar aqui ao vácuo do ar: o que é que Deus está querendo de você? Porque uma coisa é o que você quer e a outra é o que Ele quer de você. É diferente. Então a gente vê que nessa prova, nesse teste aqui, Abraão não questiona, Abraão não murmura. Interessante que entre o capítulo 21 do Gênesis ao capítulo 22 passou-se aproximadamente 25 anos de idade. Abraão, quando foi pai, tinha 100 anos. Após 25 anos, ele está aqui agora com 125 anos. Quando Deus se apresentou para ele, ele estava no território de Betseba ou Berishiva. E quando Deus chega para ele e diz: eu quero teu filho. Agora, o que eu acho interessante é que Deus, quando pede para Abraão, Deus não está dizendo: olha, faz um altar aí atrás da tua tenda, não precisa viajar, eu vou poupar você é um velhinho de 125 anos, me dá Isaque aí atrás da tua tenda, Sara está dormindo mesmo, eu recebo. Deus diz: não, se é sacrifício, você tem que aprender a me entregar sacrifício. Então não quero saber quanto a tua idade, tu vai ter que caminhar. E Deus botou ele para caminhar 3 dias e 3 noites. Dá para noção isso? Ter que rachar lenha, acordar Isaque, pegar um animal de carga, colocar a lenha no animal de carga e ter que viajar até as terras de Moriá. E lá entre as terras de Moriá, ele olha e vê a montanha, o cume da montanha, e Deus diz para ele: é ali em cima daquele monte chamado Moriá, que dá aproximadamente, segundo o geógrafo bíblico Cláudio de Andrade, 765 metros de altura. Foi a altitude onde Abraão teve que subir. Mas escute o que eu vou lhe dizer: depois de 3 dias de caminhada, em todo o livro do Gênesis, principalmente capítulo 22, Abraão não questiona, Abraão está em silêncio. Só o escritor aos Hebreus revela o que passava no coração de Abraão. E o que é que o escritor aos Hebreus diz? Que Abraão, sendo provado, em Hebreus capítulo 11, versículo 19, ele sendo provado, ele estava disposto a sacrificar e a entregar Isaque, mas ele acreditava que Deus era poderoso para, depois de matar, ressuscitar seu filho e entregar na mão dele. Sabe como é que Abraão caminhou até chegar ao Moriá? Ele caminhou nesse seguinte pensamento: eu vou matar. Deus pediu, eu vou cravar o cutelo no pescoço. Mas tem uma coisa, viu Deus, no coração dele, era isso que diz o escritor aos Hebreus: eu vou te dar, eu vou matar, eu vou sacrificar, vou empurrar o cutelo, mas sozinho eu não desço, sozinho desse Moriá eu não desço. Eu vou descer com meu filho do lado, porque tu és o dono da vida e tu és aquele que manda na morte. Tu vai ressuscitar depois que eu matar. Foi assim que ele subiu, está entendendo? Enquanto a partida, a Bíblia diz que ele larga o jumento. É aqui que eu quero entrar, tá? Esse é rodeio. Ele larga o jumento com os 2 servos. Os 2 servos ficam olhando para o jumento. Ele pega a lenha e coloca nas costas de Isaque. Isso aqui é interessante, porque aqui mostra aqui o destino da humanidade. Eu vou te mostrar o porquê. Porque Isaque está subindo Moriá para ser sacrificado. Então ele pega as lenhas e coloca o pai sobre as costas dele. Um menino de 25 anos aproximadamente tem força para subir aquele cume da montanha. E o seu pai de 125 anos de idade aproximadamente está olhando para o filho, e os dois vai conversando. Porque Isaque era inteligente. Isaque sabia que para adorar a Deus nessa época da lei patriarcal, tinha que ter o cordeiro, tinha que ter obviamente o cutelo, e tinha que ter uma tocha
tocha de fogo acesa. Abraão acendeu a tocha lá embaixo, a tradição é clara, acendeu a tocha lá embaixo, pegou o cutelo e colocou na sua cintura. Isaac leva a lenha, mas Isaac está subindo com o pai, está dizendo: pai, está faltando alguma coisa aqui. A gente veio adorar a Deus, e na era patriarcal adorar a Deus no altar tem que ter oferenda. Eu estou vendo que o cutelo tu trouxe, o fogo está na tua mão, a linha está nas minhas costas, mas eu te pergunto, meu pai, não tem culto sem cordeiro, pai. Não tem holocausto sem a presença do cordeiro, pai. Aonde é que está o cordeiro? Não existe culto sem cordeiro. Pode ter pregador, mas se não tiver cordeiro não é culto. Pode ter cantor, se não tiver a presença do cordeiro não é culto. Escute, não existe culto sem a presença do cordeiro. Isaac está dizendo: aonde está ele, pai? Prometo, serei breve, olhe para cá. Escuta bem, ele onde é que está, meu pai? O cordeiro. Não existe culto sem a presença do cordeiro. Aí Abraão olha para seu filho e diz: eu sei, filho, mas deixa eu te contar uma coisa, filho, e guarda o que eu vou te dizer. Filho, Deus vai prover um cordeiro. Diga comigo: cordeiro. Olha para quem está do seu lado, diga: cordeiro nunca é carneiro. Olha para ele, diga: um cordeiro sim, um dia vai ser carneiro. Olha para quem está do seu lado, diga: um cordeiro um dia vai ser carneiro. Agora olha para ele, diga: mas um carneiro nunca vai voltar a ser cordeiro. Já parou para analisar em toda a Bíblia que Jesus não é chamado de carneiro de Deus? Quem gosta de chamar Jesus de carneiro é os TJs. Sabe quem é os TJs? É testemunha de Jeová. O único que pode testificar do Pai é o Filho. Jesus disse: eu vim do Pai e tudo que eu falo em nome dele, representando ele, e só eu posso testificar do meu Pai. Mas pegam aqueles versículos do Antigo Testamento, quando Deus diz assim: ó, vós sois a minha testemunha. Quando falou para Moisés, quando ele se referiu, vós sois as minhas testemunhas, é em relação àquilo que eles presenciaram: o mar vermelho se abrindo, água brotando da rocha. Deus está dizendo: vocês são minha testemunha disso daí. Agora testificar de Theos, testificar daquele que é inexplicável, inacessível, aquele que Paulo diz: nós conhecemos ele em parte, mas um dia veremos ele como ele é, porque estaremos com ele na eterna glória. Então escute, cordeiro um dia vai ser carneiro. Jesus nunca é chamado de carneiro de Deus. João, quando foi arrebatado em espírito na ilha de Pátimo, depois de 1 ano e 6 meses exilado, no capítulo de número 5 do livro da Revelação, ele vê um trono e ele vê aquele que está sentado no trono, e ele vê um livro que está selado com 7 selos por dentro e por fora. E João ouviu a voz do ancião forte bradando dentro da sala do trono e dizendo: ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo dela foi achado digno de olhar para o livro, de tomar o livro, de desatar seus 7 selos. João entrou no estado de melancolia, começou a chorar, mas o ancião de dia veio na direção de João. Jesus não estava nesta ocasião no inferno e nem tampouco na terra, ele estava no seio de Abraão. E o seio de Abraão, biblicamente falando, havia um abismo que separa o Hades e do Hades, e do outro lado o seio, lugar de consolo. Era ali que ele estava. Ele não tinha chegado lá em cima, mas quando ele ressuscitou, ele entrou na sala do trono e João chorava. E o ancião disse: não chores, eu quero te apresentar alguém. Quem tu quer me apresentar? Ei, Lulá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar. O ancião diz: ele é leão. Mas João olha e diz: eu não vejo um leão. É um leão? Não, eu não estou vendo um leão. E o que é que tu vê, João? Eu vejo um cordeiro que foi morto e reviveu. Eu vou terminar para a gente banquetear, mas olha para mim aqui. Diga comigo: cordeiro não é carneiro
Diga: carneiro não é cordeiro. Eu vou mostrar o destino da humanidade. Está inserido nesse livro. Deixa eu te mostrar. Sabe o que representa Isaac? Por um momento. Sabe o que representa a humanidade? Eu e você que estava sendo levado para a matança, para a morte. Abraão está dizendo que Deus vai prover um cordeiro. Abraão está crendo que Deus vai prover um cordeiro. E o que seria carneiro? Carneiro deixou de ser cordeiro no dia que ele cruzou. Ele namorou. E é mentira o que diz aí, Código da Vinci. Tá? É mentira. Calúnia do inferno. Maria Madalena nunca foi prostituta de Jesus. Nunca. Jesus nunca namorou. Por isso que ele não é chamado de carneiro. Ele é o cordeiro de Deus. Escute isso. Escute isso. Isaac é uma tipifiguração da humanidade que está sendo levada para a morte. Por um momento ele representa eu e você que estávamos para morrer, a segunda morte. Mas quando chega lá em cima, Isaac, sem saber do que Deus havia pedido ao pai, ele não sabia. A Bíblia diz que quando chega lá em cima, a primeira coisa que Abraão faz junto com o filho é levantar um altar. Levanta o altar, coloca a lenha. A Bíblia diz: e arrumou a lenha. Entre o arrumar a lenha, o texto vai dizer no versículo de número 9. Escuta essa. Que Abraão depois, em seguida, quando arruma a lenha, amarra o pulso de Isaac. Está escrito, amarrou Isaac. Mas entre o arrumar a lenha, é aqui que eu quero que você aprenda. Entre o arrumar a lenha e amarrar Isaac, existe um intervalo de tempo que a Bíblia não revela. E que intervalo de tempo é esse? A conversa que o pai teve com o filho. E eu posso conjecturar, porque a mim foi mostrado e revelado dentro das Sagradas Escrituras. Escute. Deus abriu a minha mente espiritual para me compreender, porque a Bíblia não deve ser lida como ler qualquer livro. Deve ser lida com meditação. Meditando e refletindo aquilo que eu estou lendo. E Deus mostrou para mim dentro das Sagradas Escrituras que quando o altar estava preparado para deitar o filho e amarrar, parece que eu vejo o pai dele dizendo: filho, eu tenho uma história para te contar. Eu vejo Isaac olhando para o pai dizendo: pois não, meu pai, meu filho, nós estamos caminhando há 3 dias para chegar aqui, não é isso? Isaac: sim, pai. Há 3 dias atrás Deus falou com teu pai na tenda e disse: Abraão, Abraão, pega teu filho, a quem tu ama, leva em uma das montanhas que eu te mostrarei e oferece para ele em sacrifício. Filho, nós chegamos aqui porque Deus me mandou. E tu sabe que teu pai é obediente a teu Deus, ao nosso Deus. Naquele momento Abraão foi provado até ali, mas a prova de Abraão agora passou para Isaac, porque Isaac poderia dar um empurrão, pastor Servílio, no pai, dizer assim: o senhor está louco? O Senhor vai me matar? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o filho estende a mão, porque Abraão amarrou a mão dele. Ele podia empurrar e dizer: não vou deixar, não vou deitar. Não, é como que Isaac dissesse: pai, se a tua obediência a Deus depende da minha morte nesse altar, o Senhor está disposto a matar porque me trouxe até aqui, então também eu estou disposto a morrer. Se o Senhor está disposto a matar, eu estou disposto a morrer. Pai, pode amarrar. Eu creio que Deus abriu os céus, olhou e disse: eu pedi ao pai para matar, e agora o filho é obediente igual ao pai. Só pode ser semente de Abraão. Sabe o que significa altar? Lugar elevado. Sabe o que quer dizer altar? Lugar de entrega. Sabe o que quer dizer altar? Lugar de sacrifício. Sabe o que quer dizer altar? Lugar de renúncia. Eu vou pegar pesado. Escute o que eu vou lhe dizer. No altar de Deus não pode trazer nada morto. Escute. Paulo falou assim, Romanos 12: apresentai os vossos sacrifícios, vossos corpos, como um sacrifício vivo.
vira, isso aqui é tremendo. Sabe por que vivo? No altar você tem que chegar vivo. Você é deitado vivo. Só tem um detalhe: você chega vivo, mas chega vivo para morrer. No altar de Deus você não pode chegar morto. Deus não recebe nada morto. Olha para quem está do teu lado, mexe com ele e diga assim: ó, a tua adoração tem que estar viva. Não toca nele, mexe com ele, que a tua adoração tem que estar viva. Diga para ele: até o sacrifício tem que estar vivo. Alabarachandaramáia, é o eteca machandaramácia. Mas tem um detalhe: chega vivo é para morrer. Aí eu entendo o que diz Paulo: o viver para mim é Cristo e a morrer é lucro. Não vivo mais Isaac deita ali. Pastor Servilho, Abraão está tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Isso tem que ter coragem. Abraão pega o cutelo na mão. Eu penso que a coragem do filho deu coragem para o pai. Porque o filho está deitado dizendo: pai, estou pronto, pode cravar. E Abraão, só Deus contemplava o coração do velho patriarca. Os céus se abrem, e aquele que é chamado Jeová Jiré, o Deus da providência, aquele que é chamado de Jeová, o Senhor teu bom pastor que te guia, aquele que é chamado Jeová Tiziqueno, o Senhor que faz justiça, aquele que é chamado Yalom Halá Samarraína, aquele que é o Senhor dos santos que está presente entre os quatro cantos da terra. Ele brada lá de cima e diz: Abraão! Fechar a Bíblia, escute. O cutelo não desce na garganta de Isaac. Escute. Deus disse para ele: não toques, não mate. Abraão, numa alegria tremenda, desata o filho. Escuta essa. E ele vai olhar para trás. É o texto que a gente leu. E ele vê um carneiro preso pelo chifre. É aqui que eu quero trazer a visão do culto de ceia. Escute. Até aquele momento, Deus não tinha cordeiro para ninguém. A pergunta é: pastor, por que é que Deus mandou um carneiro e não cordeiro? Abraão é nosso pai na fé, homem de fé, ele profetizou cordeiro. Será que ele falhou? Não. Por que é que Deus não honrou? Era Deus dizendo: eu não tenho cordeiro para ninguém agora, mas eu tenho um carneiro. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O carneiro não é para livrar o mundo. O carneiro é para livrar só uma alma. É Deus dizendo assim: ó, o carneiro é para teu filho, mas na hora certa eu preparo o cordeiro. Abraão, nosso pai na fé. Quando a hora chegou, depois de séculos, na terra árida da Palestina, uma virgem que estava desposada com José, da casa de Davi, aparece um ser celestial, Gabriel, que assiste diante do trono e diz: salve agraciada, o Senhor Deus é contigo. E tu conhece a história. E ela pergunta: que saudação é essa? Isso não é saudação de judeu. Judeu diz: Shalom, Adonai, Adonai, Shalom. Ele disse assim: bem, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus. Eu fui enviado por Deus para te dizer: bendita é tu entre as mulheres, bendito é aquele que há de nascer de ti. E tu colocarás o nome dele de Jesus, porque ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reinado jamais terá fim.
Isso aqui é que é tremendo. Mas o menino vai crescendo. Ele vai crescendo. E na proporção que ele vai crescendo, está o Batista lá no Rio Jordão, raça de víbora, e pregando, batizando. Quando chegou a hora do Messias começar seu ministério, escuta essa. Olha que Deus me falou para mim, isso aqui é muito forte, isso aqui é tremendo. Quando Jesus viu que chegou a hora, o momento, 30 anos de idade, segundo os eruditos, 30 anos, ele diz: agora é a hora de eu ir ter com o Batista. Eu penso que no meio da multidão, Batista pregando, aquele homem simples. Olha para quem está do teu lado e diga: é mentira de Hollywood. Diga para ele, pode dizer, é mentira de Hollywood. Não tem aquele Jesus dos olhos azul, galegão, aquilo é mentira. Quer ver a estética de Jesus? Quer ver? Pastor, está na Bíblia? Tá. É porque você lê rápido, mas não para pensar. Isaías 53 fala da estética dele. Olhávamos para ele, está escrito: nenhuma beleza havia. Homem experimentado no trabalho, sabe o que quer dizer? Mão calejada na carpintaria. Não tinha aparência e nem formosura. Era semelhante à raiz de uma terra seca. Então não vem para cá com Jesus galegão de olhos azul, hollywoodiano. Isso aí é coisa para América. O nosso Jesus é simples. E ele vem assim, ó, com a roupa simples de um camponês. Ele vem colocando a mão no ombro de alguém, vai dizendo: dá licença, deixa eu passar. E João Batista está lá, raça de víbora, e lá vem ele: dá licença, deixa eu passar. E a multidão vai abrindo ala, e lá vem ele: dá licença, deixa eu passar. Quando João de longe observa que a multidão vai abrindo ala, ele olha, e a multidão está dizendo: ei João, continua pregando, raça de víbora. A língua travou, a garganta travou, e disse: não é raça de víbora, não é serpente, coisa nenhuma. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o carneiro é só para livrar Isaac. O carneiro é para libertar Isaac da morte. Mas o Cordeiro de Deus é pela minha, a tua, a nossa alma. Do seu lado, diga: você não vai morrer debaixo do sangue de Jesus. Você não vai morrer, não há morte. Quando eu falo de morte, eu estou falando não há condenação, não há segunda morte no teu estípite. Escute o que eu vou lhe dizer, porque o cordeiro já foi sacrificado, os 7 selos já foi quebrado. Ponha isso na sua cabeça. Ele é o cordeiro. Detalhe: o carneiro tinha que morrer no Monte Moriá, mas o cordeiro queria morrer pela minha e a tua alma, e a alma da humanidade morreu no Calvário. Volto a dizer: no altar não pode chegar morto, tem que chegar vivo, porque é no altar que tem que morrer. Jesus chegou vivo, 9 horas da manhã. Quantas horas eu falei? Pode falar sem medo, está na Bíblia, está em grego. Que em grego diz 6ª hora, 3ª hora do dia, 9ª hora, entendeu? Está em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, latim antigo. 9 horas da manhã. Abriram o braço do lado direito de Jesus, do lado esquerdo. Segundo alguns eruditos, a madeira é provável ser pinho. Ele carregou só apenas o travessal, aproximadamente 8 quilômetros até na Vinha Dolorosa, até chegar ao Gólgota. Quando abriram os seus braços, pegaram aproximadamente cada cravo, estive pesquisando, era de aproximadamente 12,5 centímetros de comprimento cada cravo. Abriram os braços de Jesus. Eu fiz uma pesquisa, porque a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos fora quebrado. Se colocasse aqui no meio, quebrava os ossos. Não tem brecha, não tem como passar. Se colocasse aqui, como alguns colocam, tinha aberto, expulso, tinha quebrado. O único lugar que não tem osso na palma da mão, faz assim com a tua mão. Vai, faz assim. Consegue ver?
O único lugar aí da tua, olha para tua mão, olha para a palma da mão. Consegue ver o único lugar na palma da tua mão que não tem ossos, que dá para colocar um cravo? Sabe onde é? Aqui, ó. Ó. Isso aqui é tendão. É nervo. Aqui. Na hora de rasgar o pão. Lembra quando os apóstolos, 2, iam no caminho de Emaús? Era pão achatado. Então, geralmente pegava assim, ó, para rasgar. Não era assim, assim, ó. Aí vira mar. Não pegou, né? Não foi aqui, né? Vira aqui, ó, na hora de rasgar. Ele some, ele desaparece. Quando ele estava cravado na cruz, porque o desejo do diabo não era que ele morresse, porque ele sabe que pagando o preço, entregando o espírito, o cordeiro sendo sacrificado, nós teríamos essa esperança de hoje estarmos aqui, participando da sua carne e do seu cálice, e com a promessa eterna de um dia entrar na mansão celestial pelas portas. Então qual era o intento do diabo? Que ele descesse da cruz. O soldado romano dizia: se tu és o filho, prova. E Jesus dizia: eu tenho que provar nada para vocês. Ele não desistiu da cruz. Ele não abriu mão do Calvário. Mesmo na cruz eu posso ver ele segurando aquele escravo e dizendo: é por amor à tua alma. Olha para quem está do seu lado e diga: nós iremos ao céu porque o cordeiro foi sacrificado. Toca nessa pessoa e diga: Jesus não é carneiro, Jesus é o cordeiro. Foste comprado por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Não fosse comprado por ouro, por prata, por material corruptível, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. João viu lá na sala do trono os anciãos e os 24 anciões tirando a coroa, jogando diante daquele que estava sentado no trono, dizendo: digno és de receber honra, glória, adoração pelos séculos dos séculos, porque com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povos e nações. Esta igreja foi comprada, foi com o sangue precioso de Jesus. Quem tem essa esperança, quem tem essa certeza, quem tem, deixa eu ver. Então olhe para essa pessoa e diga: o arrebatamento está para acontecer, irmão. Olha para ele e diga: o arrebatamento está para acontecer. É hora de despertar, é hora de acordar. Maranata, ele está na porta. E quando ele vier, ele não vai vir como cordeiro, porque já foi sacrificado. Ele ressuscitou. Ele vai vir como um leão para arrebatar a igreja e nos transportar para o céu de glória. Dê uma linda salva de palmas e glorifique ao nome de Jesus. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, Cristo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu, coloca-se de pé, eterno Redentor, pois seu sangue já revestou. Deus e paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar.